pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Na Mesa de Negociação e hoje, para variar, antes de nós começarmos, por favor, curte, compartilha, beleza? Mas hoje nós estamos aqui com o Dr. João Vitor, uma pessoa que eu tenho o maior prazer em receber. Nós já temos algum tempo de amizade, né, João? Temos um tempo já aí. Hã? Uns 4 anos, 5 Dá anos não, aí. para, João. Tô falando. João, teve a pandemia. Uai, Já Era faz antes da 5 anos. pandemia. faz 5 anos. Antes da pandemia, Pô, João. verdade. Verdade, tem razão. Não, Tem eu razão. sempre, Juliano, eu pego a pandemia. Aham. Foi um divisor de águas, né? Foi. Sim. Foi um divisor de águas. E assim, eu falo, gente, a pandemia já faz 5 anos, né? Desde 2019, então. Foi o ano que eu cheguei em Cuiabá, de novo, de volta. Aí. É verdade. Foi o ano que ele me deu aula. Mas, pessoal, nós trouxemos o João hoje para nós falarmos de uma oportunidade, um segmento do direito que é muito ainda confuso, que seria a arbitragem nos negócios. João, o que seria arbitragem? Talvez quem esteja ouvindo esteja olhando para isso e falando assim, Ainda pô, mais com a Copa do Mundo impedimento, né? agora, né? Então, mas não, a arbitragem nesse viés jurídico que a gente está falando aqui a gente chama de método até adequado de solução de conflitos, né? Então, a arbitragem é uma solução que a gente tem privada para resolver conflitos de diversas naturezas. A gente pode entrar em mais detalhes depois disso. Mas basicamente você tem uma Câmara, que é mais comum hoje em dia, dissociada do Poder Judiciário e pessoas que são habilitadas e capacitadas para julgar conflitos e resolver uma situação com a mesma força de uma decisão judicial. Perfeito. Mas a arbitragem, né? Eu fiz essa pergunta e aí eu estava pensando, quando surgiu a arbitragem, né, ao longo da história, não existia essa competição esportiva que foi delegado, vamos falar assim, eleito esse nome, né, de árbitro. E hoje, engraçado, como que são as coisas? Hoje as pessoas confundem. Quando a gente fala em arbitragem, vai para um árbitro de esportivo, De um jogo né? de futebol, de qualquer coisa assim, né? Então, e é uma coisa, João, dentro do seu entendimento, porque é uma área que você trabalha, que você tem pleno conhecimento, o porquê que ela não é tão usada no mundo do negócio? Eu acho que talvez essa seja uma percepção regional. Ela é muito usada em vários lugares, em vários tipos de negócio, mas em alguns outros ela não é tão usada, né? Então, a gente comentava aqui há pouco antes do episódio começar, por exemplo, que em alguns tipos de contrato, por exemplo, mais simples, né, uma locação, uma prestação de serviço dia a dia que às vezes você tem ali no teu negócio, na tua empresa, você não vai usar. Agora, em negócios mais robustos, a arbitragem é muito utilizada, em negócios mais estruturados. Então, vou te dar um exemplo. Quando você tem uma sociedade se formando e às vezes o negócio ele envolve uma ideia que está nascendo, alguém tem uma ideia nova que não tem no mercado ainda, ou um software que não existe, e aí essas pessoas, em caso de conflito entre os sócios, não desejam que qualquer explicação sobre o produto que está sendo criado pela empresa vá parar no judiciário, porque essa demanda seria pública. Sim. E aí, nesse momento, as partes escolhem, dentro do contrato, se submeter à arbitragem por conta da confidencialidade que aquilo representa. Então, eu acho que a gente tem, muitas vezes, uma percepção de que ela não é tão utilizada, porque a maior parte delas, na verdade, 100% hoje no Brasil, é confidencial. E aí a Aí gente não tem jeito de saber, né? não tem muito acesso a isso. Realmente isso é um paradoxo muito interessante, né? Porque a gente acaba sabendo só de grandes casos que vão à mídia onde só anuncia que vai ser via Câmara Arbitral, né? Igual, por exemplo, Braskem Petrobras e outros conflitos, assim, de corporações, né? Teve um agora bem, como é que eu vou te falar assim, bem um exemplo, né, de coisa grande foi da JBS com
da celulose lá, gente. Eu esqueci a parte Até agora me contrária. fugiu também. Paper, Eu esqueci a parte né? contrária. Eu tenho um outro exemplo para te Hum, dar, que é o caso do Adriano Ometo, há muito tempo atrás, que foi um dos primeiros precedentes que o STJ anulou uma sentença arbitral, né, estrangeira. E foi interessante, eu tive a chance de acompanhar de perto esse caso, na época eu estava em São Paulo, e e a gente vê que, assim, você vê uma sentença num tribunal de fora, né, de uma corte americana, que veio para ser homologada no Brasil, para ser executada aqui, não foi reconhecida por uma falha procedimental ali, né, uma questão envolvendo o árbitro, né, que é o uhum. julgador ali daquele caso. Mas, de fato, sobre essa questão que você falou, Juliano, tem uma ponderação muito interessante. Apesar da arbitragem ela ser sigilosa, quando eu estava fazendo a minha tese de pós-graduação, uma das coisas que eu discuti foi a confidencialidade na arbitragem versus a obrigação que as empresas listadas na bolsa têm de publicar tudo aquilo que acontece, A a transparência, né? Sim. transparência. Então, como que eu junto uma coisa com a outra? Então, como que uma Petrobras ela vai me falar que ela está envolvida no conflito arbitral com aquela outra pessoa, que o valor é tanto, a chance de perda é aquela? Então, como que eu faço tudo isso coincidir dentro de um universo, né? Como o universo da bolsa que está sob a supervisão da CVM. Então, algumas soluções foram sendo criadas no decorrer do tempo para que as companhias pudessem ter uma previsibilidade melhor de como fazer essas publicações e dar certa transparência para o mercado, sem ferir o dever que elas têm de confidencialidade. Em um estudo recente, a gente constatou que, assim, 100%, e para eu não correr o risco de estar errado aqui, 99,99% dos regulamentos de câmaras arbitrais brasileiros hoje têm previsão de confidencialidade. Sim. Todos. Passou a ser algo inerente ao tipo de Ao negócio. Instituto. Sim. E não, e é uma das grandes características da arbitragem é justamente isso, né? É você trabalhar de forma confidencial, porque isso preserva o nome da empresa e preserva o nome dos envolvidos. Eu acho muito interessante essa característica da arbitragem, porque quer queira, quer não, vamos lá na prática, né, João? Pô, você vai consultar um CNPJ, tá? Aí vem aquela. Sai de informações públicas, né? Que às É, vezes são até sabe? invasivas. E quer dizer, e lógico, gente, nós temos a presunção de inocência, né? Nós Uhum. não temos. Mas só que vem um extrato de sei lá quantos processos aquela empresa está enfrentando. Sim, Isso não quer dizer que ela seja culpada em todos, né? exatamente. E esse negócio da confidencialidade, eu acho muito interessante nesse sentido. Acho mesmo. Ô, João, é, arbitragem, talvez, eu vou dar um cavalo de pau aqui, tá? É, ela seria uma boa ferramenta de gestão? De gestão em que sentido? Porque, assim, a arbitragem a gente sabe que ela é muito mais rápida, Dinâmica, Certo, muito né? mais célere, muito certo. mais eficiente, né? Porque o árbitro, as câmeras estão muito mais preparadas para julgar certos casos específicos. Ah, Porque nós sabemos, vamos lá, o judiciário, os juízes são extremamente competentes, tudo, né, tem todos os méritos, mas o juiz ele não é obrigado a entender do chão de fábrica. Não, isso é Vamos realmente a falar. maior vantagem, porque você pode escolher o árbitro. E tem câmara que é especializada em determinadas situações. Por exemplo, para patentes, eu pessoalmente preferiria recomendar ao cliente, né, principalmente aquele cliente que insiste em judicializar, ir para uma câmara arbitral justamente por esse motivo. Você pode escolher um árbitro especialista naquilo. Sim, sim. Então, de repente, seria uma boa ferramenta de gestão. sim, nesse ponto Nesse de sentido, vista, entendeu? nesse ponto de vista eu concordo com você. A gente faz, toda vez que a gente vai recomendar para um cliente, a cláusula que permite que um problema vá ser resolvido pela arbitragem se chama cláusula compromissória. Sim. Então, todo contrato ele tem que ter. Então, tem duas grandes maneiras de uma questão ser submetida à arbitragem hoje. A primeira é o seu contrato prevê de maneira prévia
que você deseja submeter qualquer problema à arbitragem e você pode escolher a Câmara que vai ser julgada. A segunda é, depois que o problema acontece, você faz um compromisso arbitral e você submete aquele problema a uma determinada Câmara. É claro que são raríssimos os casos em que a gente consegue fazer um compromisso arbitral, porque uma vez que o problema existe, muitas vezes você não consegue, aí já tá até rindo, muitas vezes você não consegue nem reunir as partes para Sim, concordar que cor que é essa caneca. mas aí vem aquela coisa que a gente vem trabalhando nos últimos podcasts, que no Brasil é a cultura do litígio. É, As pessoas acham que tem um judiciário como, às vezes, primeira, segunda, terceira e última alternativa, né? Quando muitas vezes tem soluções mais eficientes, como a arbitragem. Mas aí que tá a coisa. Será que sempre é vantajoso resolver de maneira rápida? dependendo, não. Entendeu? Então, muitas vezes, a empresa ela tem, e aí eu acho que esse é o viés da ferramenta de gestão. E eu não estou dizendo aqui que a arbitragem é boa ou ruim para isso. Eu estou dizendo que acontece na prática em decorrência do status Brasil, vamos chamar assim. Sim. Então, a gente tem um judiciário que, por exemplo, nós temos demandas societárias no escritório hoje que estão no judiciário há mais de 5 anos. Sim, O aí tempo- o o sistema tempo- acaba distorcendo até a própria lead, né? O tempo médio de duração de uma arbitragem hoje é 18 meses. Então, 1 ano e meio isso está resolvido. Agora, se você for o sócio que está saindo, a sua visão é uma. Se você for o sócio que está ficando e aquela dissolução, a saída de um sócio pode causar um desembolso de caixa muito grande, judicializar no Estado pode ser interessante para você conseguir formar um colchão financeiro a ponto de arcar com a saída daquele sócio. Então, olha que delicado isso, né? Quando a gente pensa numa questão de solução. Então, tudo bem, de um lado eu estou falando da confidencialidade, mas de outro eu posso me aproveitar aqui do tempo que o Estado levaria para julgar algo nesse sentido. Como ferramenta de gestão, você faz uma análise econômica, né? E muitas vezes essa análise econômica, dependendo do problema que você está prevendo lidar naquela arbitragem, às vezes você vai dizer, olha, é um fornecedor estratégico, é um insumo que eu preciso na minha atividade, então se der problema eu preciso que seja resolvido com rapidez, ainda que isso me custe ou possa me custar um pouco mais caro por conta do tempo reduzido. Vou para arbitragem. Agora, não, isso não é um produto ou um serviço tão essencial, eu não vou precisar disso de maneira tão rápida, né? Eu preciso, às vezes, me programar para esse aporte financeiro. Se eu perder essa demanda, vou para a via judicial. Essa é uma questão interessante. O João, engraçado, né? O que você falou aí agora vem muito ao encontro do que eu penso da forma que eu trabalho. Porque eu vejo assim, qualquer solução, Juliano, né? Nós que trabalhamos no mundo do direito empresarial, junto aos empresários, qualquer solução é uma estratégia. Inclusive Você a tem que falta mo- de. você tem que Sim. pensar, né, na estratégia de que, pô, peraí, já que o sistema me possibilita várias oportunidades de solucionar um problema, qual que é a melhor? Entendeu? Então, assim, o que você falou é o que eu faço sempre. Falo, gente, vamos lá, vamos desenhar 3 cenários, vamos fazer. É, o... E outra coisa que você deixou implícito e eu estou, vamos falar, esclarecendo para a nossa audiência, tá? O início, Juliano, o início de qualquer atividade, de qualquer sociedade, tem que fazer um contrato, tem que ter um documento robusto, tentando prever o máximo possível do que pode vir a acontecer no futuro. Sabe? Não é, gente, pelo amor de Deus, hoje, ok, contrato social pode fazer mal, não tem problema nenhum não, mas vamos pensar no acordo entre sócios, vamos pensar num documento que dê segurança, né, João, para todos os Exato. envolvidos. Exato. Porque o conflito vem. Raramente a robustez da sociedade está no contrato social. Pois é, mas aí Não, vem aquela cultura também social das pessoas quando vão empreender, elas não gostarem de ter, às vezes, assessoria sobre tudo. Porque, por exemplo, vocês sabem, o momento mais crucial para uma empresa são os primeiros 5 anos. Sim.
Que é quando, coincidentemente, também surge o litígio que às vezes encerra uma sociedade. Hoje em dia o ciclo está em 3, 5 e 7. Sim, Para mim, Antigamente era 5, mas 5 é 3, 5 e eu 7. não enxergo muito isso como culpa do empresário, né? Porque é, é difícil você ter que fazer uma opção entre reinvestir no teu negócio e com isso elevar teu faturamento, tua margem de lucro para poder continuar girando no ano seguinte, e você ter a percepção de que o advogado ele é uma peça fundamental e ele pode te ajudar a resolver uma situação que ainda não existe. Então, eu paro para avaliar isso sempre de uma maneira um pouco mais global. E eu sempre converso isso muito internamente no escritório. Como é importante que a gente comece a mudar a visão que as pessoas têm do advogado, porque, de certa forma, a gente se tornou resolvedores de problemas que já existem. quando dá Não, para evitá-los. mas não dá, né? Então, assim, porque na cabeça do cliente é isso. O cliente fala assim, não, quando e se Aí der, eu contrato advogado, aí eu sim. contrato um advogado, né? E a gente tem que começar a sair da linha de custo do cliente e passar para a linha de investimento do cliente, para o cliente olhar e falar, não, se esse cara está do meu lado, eu vou evitar uma dor de cabeça, eu vou evitar um problema que eu não tenho, porque a gente é Vou um agente do evitar caos. gastos Vou desnecessários. evitar. Eu vou evitar e grandes gastos Só que desnecessários. muitas vezes o advogado ele aumenta o custo de transação da operação, né? Então, às vezes é fácil eu falar com você e falar assim, não, Juliano, tudo bem. Então, você faz isso, eu te pago isso, tá bom? Tá bom. Mas na hora que você coloca um advogado na mesa, ele fala assim, e se você não me pagar? De quanto que é a multa? A multa é de tanto. E se der problema, onde é que nós vamos resolver? Você mora em Minas Gerais ou mora em Mato Grosso? Às vezes tira aquele dinamismo da própria negociação e É, da prática empresarial, né? então eu entendo assim, mas nós, enquanto advogados, ainda precisamos investir muito em demonstrar soluções mais proativas e menos contenciosas e litigiosas para os nossos clientes. Mostrar que o problema ele se resolve antes dele acontecer. E a Eu gente tem que concordo. deixar de ser âncora e virar vela, Sim, né? Os advogados, porque realmente acontece muito isso aí que você falou, Juliano. Né? E que o João também comentou, porque porque. acaba sendo a mesma coisa, né? Só Sim, porque etapas diferentes do problema. não é. Eu estou falando, né? Nós estamos falando de nós mesmos, porque nós somos Sim. três aqui, Três somos advogados. Três advogados, né? advogados. Então, mas tem esse viés, né? Da gente ser âncora, a gente segura. Não sei por quê, sabe? Lógico que tem que ter critério, não resta a menor dúvida, mas nós somos peça fundamental não só para esclarecer para o nosso cliente, né? Para quanto o outro lado também, de que nós estamos querendo montar uma coisa parruda, uma Que coisa pare de pé. Que pai de que pé. pare de pé, que minimize, vamos falar assim, porque zerar é impossível, né? É. Mas minimize o erro, minimize o conflito, seja mais uma coisa com um direcionamento maior. Mas isso é cultural também, Juliano, em termos de quê? Da própria sociedade, sabe? O João trouxe um ponto importante na minha visão de que o advogado ele tem um estigma, né? Que ele é o problema. Sim, Ele é o problema. porque geralmente a gente leva uma notícia nem sempre agradável, né? Sempre fica aquela, como eu vou dar aquela notícia? Assim? Exatamente. Mas é que tá, eu insisto que quando o advogado tem essa. Aí eu falo por mim mesmo, talvez vocês também tenham isso, mas assim, quando a gente trabalha, às vezes, em um contencioso, então algo preventivo, a gente tem sempre aquela ideia de vou proteger da melhor forma. E o que eu noto no meu escritório é que muitas vezes o empresário, ele tá tão enraizado nele que ele tem que jogar com o tempo também, que aí entra no que o João disse, que às vezes ele prefere ter o problema pela questão de dilatar o tempo que ele tem para resolver um conflito que ele possa ter dentro da sociedade e até mesmo de forma que ele possa programar o fluxo de caixa dele para que ele possa sair daquela solução ao invés de ele ter uma resolução lá atrás. Quando você fala em, às vezes, montar um contrato robusto já no começo, eu noto isso com os meus clientes. Todo mundo eu gosto de oferecer contratos. As pessoas me conhecem também por ser contratualista, né? E aí entra no que vocês estão falando de, às vezes a gente cria um problema, a gente bota uma multa, mas eu vejo que quando a gente tenta deixar isso definido, ou então pelo menos conversado, a taxa de, né, assim, de existir um litígio, ou, não, ou então às vezes a sociedade acabar, diminui drasticamente.
Simplesmente porque já se conversou previamente sobre como seria ser. Mas eu acho que muitas vezes o advogado ele cria problema antes da hora. Talvez por uma falta de tato comercial, tá? Eu falo que o advogado ele tem a possibilidade de saber muito de muita coisa. Então, eu lembro uma vez, eu não esqueço, eu mexi com uma demanda de uma empresa sensacional aqui, brasileira, nossa. É, E, cara, era uma demanda que envolvia cimento. E, na verdade, envolvia um subproduto do cimento que se chama clinker. E eu saí especialista Naquilo. em engenharia, cimento e clinker. Você não está entendendo. Então, eu falo que assim, a gente tem essa potencialidade. Dependendo do cliente que você tem, você consegue sair profissional naquele ramo de negócios. Então, você é o cara que atende clínica médica, você é o cara que, né, desenvolve aquilo muito bem e você conhece aquilo profundamente. E onde que eu quero chegar com isso? Na situação de que, muitas vezes, o advogado, ele peca porque ele quer antecipar tanto o problema antes da hora ou mostrar tanta competência que, na verdade, ele termina por derrubar o negócio. Então, eu acho que na maior parte das vezes a solução correta é que o advogado ele aceite o processo de crescer junto com o cliente. Vou te dar um segundo exemplo. Nós temos um cliente que nós atendemos tem 5 anos dentro do escritório. E no começo desse nosso atendimento, na verdade 4 anos, no começo desse atendimento, eu brinco que as pessoas, durante a pandemia e pós a pandemia, foram mordidas pelo bichinho da holding. Então, tudo é holding. É a moda hoje em A dia. gente trabalha com planejamento patrimonial e sucessório. Eu, particularmente, sou muito afeto a isso, né? E sou eu quem dimensiona algumas dessas questões do escritório, principalmente o planejamento empresarial, né? E eu falava para ele, ó, vamos com calma, não tá na hora. Vamos arrumar teu contrato social, porque hoje se um sócio sair, teu contrato social não tem nada previsto, você vai ter que pagar em 90 dias tudo que você deve e tua empresa está crescendo. Você vai ter caixa para pagar, só que você não tem para sobreviver. Vamos dilatar esse Sangra, prazo? né? Sangra o caixa. Ah, vamos resolver. E a hold? Falei, cara, espera. A gente esperou 4 anos. Ele tentou fazer a abertura de uma holding há 1 ano e meio atrás, Com outra pessoa, com outra assim. pessoa. Não deu certo. Imaginei. Não foi pra frente. E aí eu falei, cara, e aí, como é que tá? Não, desistimos no meio do processo, entendemos que não era a hora. Eu falei, que bom que você pegou uma segunda opinião. Nem sempre. Eu falei, não precisa confiar sempre em mim, mas nós estamos crescendo com o seu negócio. A gente entende a sua visão de curto, médio e longo prazo. Então, antes de me preocupar só com a parte jurídica, eu me preocupo com para onde você quer ir. Que muitas vezes o advogado pensa assim, como que eu posso ganhar dinheiro nisso, né? É. E aí entra uma coisa que vou roubar, você tá, ele tá. Uma vez ele me dava aula de, para quem não sabe, ele costumava dar aula de direito empresarial. E existe uma máxima que ele deu no primeiro dia de aula, que era tipo assim, o mal do advogado, vou dar a maior lição da vida de vocês, o mal do advogado é ele achar que ele sabe tudo. Viu? E realmente. Hoje eu falo que é o mal do ser humano, não é só Não, do mas advogado. especificamente sobre a nossa classe tem isso. E é muito interessante. E o final feliz dessa história é que hoje ele está constituindo a holding. Amém. Hoje. Pronto. Hoje nós E estamos... agora vai dar certo. Agora né? vai dar certo. Agora vai dar Agora já certo. deu. Ele Mas- está abrindo mais braço de negócio. Mas a conversa está sendo muito legal, mas uma coisa, gente, que eu gostaria de pontuar. A gente está falando do advogado, mas também o empresário tem que amadurecer. Tem. Né? A gente tem que pensar assim também que o mercado empresarial, porque, vamos lá, o pequeno e médio empresário, a economia brasileira ela é sustentada por pequenas e médias empresas Sim. e micro. Agora tem a nano, né? Sim. Tá criando a nano. Às vezes a pessoa tem uma boa ideia e só ela executa, né? Mas só que tem uma. O empresário tem que ter essa consciência do preparo dele. Ele se preparar para ser Empresário. empresário. Porque senão fica nessa coisa de modinha. Igual holding, a gente sabe que é modinha. É Sim. uma moda. É igual Virou RJ. moda, todo mundo. RJ é outra, é moda. Você discorda disso? Eu discordo que holding RJ é moda. Eu acho que são espera um pouquinho. coisas que Não, estão em não, alta. Vou deixar não, ele terminar. não, Vou então deixar ele espera um pouquinho. terminar. Como solução
única. Ah, não, aí é Entendendo? moda. Aí é moda. Holding é uma Totalmente. baita ferramenta Exato. dentro de uma sucessão Exato. patrimonial. Pô, é o que eu falo, sabe, João? Cara, se eu quero fazer uma mesa, uma serra é a ferramenta, certo? Agora, se eu quero construir, sei lá, fazer uma caneca, É outra entendendo? ferramenta. Uma serra talvez não seja a ideal, É. né? Mas isso quer dizer que a serra não é uma baita ferramenta? É. Então, sempre pensando assim, RJ é uma baita ferramenta? Uma baita ferramenta. Mas, primeiro, e você sabe muito bem disso, temos que pensar na reestruturação, Sim. entendendo? Porque se a operação ela tá ruim, não adianta eu trabalhar RJ, fazer uma recuperação judicial do pilar financeiro e o operacional ficar esquecido. De repente, o societário ficar esquecido, Sim, com certeza. Aí entra o entendendo? que a gente estava falando. Às vezes o advogado pensa oferecer uma solução ao aconselhar um cliente em como eu posso ganhar dinheiro com isso. E aí isso gera esses desdobramentos incorretos, né? Sim. Mas o advogado, ele não é o advogado, qualquer profissional, na minha visão, só estou colocando em debate aqui, Sim. porque é para isso, né? Nós temos que levar a informação de forma tranquila, muito simples para o nosso público. Mas é que eu acho que muitas vezes o empresário, ele sabe, pelo menos assim, alguém me disse, talvez tenha sido você mesmo em uma conversa off-topic em bastidor, que às vezes quando a pessoa é tão imersa no operacional dela, ela não tem visão macro do negócio. Sim, não Então, tem. quando a gente às vezes oferece esse tipo de aconselhamento, assessoria para o cliente, ele não tem uma visão consolidada ou não entende sobre gestão. E quando a pessoa passa a estudar isso, para ter gestão, já repararam como a visão do empresário passa a ser pragmática, ele começa a ser muito mais organizado e receptivo a ideias que são realmente, às vezes, num curto prazo, como que eu posso dizer assim, custosas, mas a longo prazo muito mais benéficas. Sim, mas eu não sei se o João, vou colocar um negócio aqui, João, um, um, um ponto. O advogado, ele faz o papel dele de oferecer o trabalho, Sim. né? Quem que tem que ter o conhecimento, a sabedoria de entender, não, aquele trabalho que o João está me oferecendo me serve. Ou não, não é do João que eu preciso agora, nesse momento, eu preciso do Juliano. Não é isso. O advogado, como todo profissional, oferece o trabalho que ele conhece. E para mim, na minha visão, não sei se você concorda, João, é o empresário, o tomador do serviço que tem que saber. Vamos lá, exemplo. Se eu estou com um problema na energia, na parte elétrica da minha casa, eu não vou trazer um encanador. É. Mas às vezes, dependendo do negócio, fica difícil a pessoa sacar isso. Igual, por exemplo, quando eu brinquei dizendo que RJ às vezes vira moda, é porque assim, a pessoa realmente, e eu concordo com isso, não precisa de uma RJ, é só uma questão de reestruturação, é Isso eu uma questão de concordo. gestão. A gente já teve casos do cliente chegar e falar, é igual o médico hoje em dia, Sim. né? O médico tem ficado irritado porque o cliente, né, o paciente, ele chega na mesa do médico, ele fala assim, eu tenho esse sintoma, eu pesquisei no Google, esse é o remédio, você pode me A receitar? mesma coisa para advogado, né? O A cliente já mesma chega coisa. querendo uma RJ. Ele chega, ele fala, eu preciso de uma RJ porque eu vi que se eu entrar em RJ eu fico 6 meses sem pagar nada. Resolve minha vida. É isso que eu preciso. E você fala, cara, peraí, você está preparado para isso, né? Você tem robustez para isso? Envolve uma série de outras questões. E sobre o empresário, eu acho que no Brasil a gente tem uma questão interessante que é nós temos empresários que foram forçados a ser, né? Empreendedores que foram forçados a ser Uhum. empreendedores. E nós temos algumas pessoas que já começam com algum conhecimento de gestão, mas a grande maioria não começa assim. Sim, ela pende no meio do Se, caminho. se você perguntar hoje para um empreendedor aí que está começando um negócio e falar assim, monta para mim uma DRE, ele vai falar, monta o quê? Né? Então, assim, e isso não é demérito, muito Sim. pelo contrário, eu olho e eu admiro muito a coragem, porque essa pessoa ela vai acabar fazendo conta, entrou isso, saiu isso, sobrou isso, e ela vai crescendo também com o negócio dela. Então, muitas vezes o empresário ele vai amadurecer com o negócio, isso é um processo, né? E por isso que eu brinco assim que a gente cresce com o negócio,
Porque o empresário que ele acaba de começar um negócio, ele muitas vezes não sabe o que ele quer em tal ou qual situação. E isso é muitas vezes o que vai determinar o nosso trabalho, porque se o cliente sabe o que ele quer em tal ou qual situação, por mais que eu possa oferecer algumas possibilidades Que às para vezes até é ele, melhor, né? mas ele precisa saber, né? Eu brinco que hoje eu estava falando com uma cliente exatamente sobre isso. Ela é uma empresária e eu falava, ó, você pode escolher esse caminho aqui e você pode escolher esse outro caminho aqui. E ela falou, tá, mas o que que você me diz? Eu odeio quando me fazem essa Eu acho pergunta, que porque tira da pessoa a responsabilidade sobre o seu próprio negócio e Mas vida, você né? quer a E joga coisa pra mais gente. gostosa do que isso? Você ter um negócio e não ter responsabilidade sobre ele? Você poder olhar e falar, não, mas foi meu advogado que falou para eu fazer isso, Mas né? é um peso muito grande, porque quando a pessoa tem isso, às vezes ela tá num. Ela transfere algumas questões de gestão dela pra gente enquanto a Claro. gente O reestrutura. E aí nosso eu papel é acho. impedir o Sim, cliente de fazer isso, né? Com tato, com sim. sabedoria e auxiliar o cliente nesse processo de amadurecimento. Hoje, eu acho maravilhoso porque tem clientes que a gente hoje integra, assim, praticamente a mesa do conselho ali administrativo, né? Do conselho de administração da empresa, porque vai tomar uma decisão administrativa, né? Uma decisão, às vezes, né, num planejamento estratégico, senta e fala quais são os vieses jurídicos desse planejamento estratégico que a gente está traçando. Então, isso eu acho legal, mas assim, quando a pessoa transfere o ônus pra gente, aí totalmente. Quando a famosa, o que que você acha que eu deveria fazer no meu próximo passo? Eu acho um pouco problemático na questão, porque a gente tira, às vezes, porque a pessoa pode mudar de ideia no meio do caminho. Então, quando ela tem a exata compreensão do que ela precisa, muitas vezes ela já refletiu sobre todas as possibilidades. E quando a gente vai, às vezes, explicar uma solução, você sabe, né? Tem um plano perfeito até começar a ser executado, né? Porque aí surge. O Brasil é difícil para o empreendedor. Eu vou usar isso para puxar a gente Tá. para o tema da arbitragem, porque eu acho isso interessante, porque muitas vezes o cliente ele vai falar assim, por que que você me sugere? Sim, Um conselheiro, ele aconselha. sim. O advogado, por excelência, ele é um conselheiro, né? Pelo menos eu falo assim, nesse viés do papel que nós fazemos ali como um corpo consultivo, que redige contratos, Sim. que, né, vai levando e conduzindo o cliente durante toda a atividade negocial dele. Mas eu sempre falo para todo cliente, a gente tem um bordão no escritório, a gente fala, olha, a gente vai te apresentar todas as possibilidades. Aqui no escritório você vai saber exatamente quais são, não só as possibilidades, mas o risco decorrente de cada uma delas. Agora, o que nós não fazemos aqui é escolher por você. Então, ainda quando a gente entra com uma solução arbitral, por exemplo, ele fala assim, tá, mas... Porque o cliente ele é curioso por Sim. excelência, o empresário, o empreendedor, ele é curioso. Então, ele vai perguntar, mas o que que é? O que que inclui? Qual que é a Não vantagem? Qual que é conheço. a Sim. desvantagem? E você explica. E aí, você fecha dizendo isso para ele, sabe? Eu acho isso, assim, muito bom de ser feito, porque o advogado, ele precisa mostrar para o cliente, como prestador de Uhum. serviço que ele é, quais são os limites, até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir e até onde ser responsabilizado ou não pelo resultado daquilo. Eu faço isso no meu escritório. Eu passei, inclusive por isso que eu passei a ser um grande parecerista, né? Porque tem esse lado também. Mas eu digo porque na minha prática, eu vejo que às vezes, realmente, quando a pessoa não tem. Por isso eu volto a falar que às vezes o empresário, retomando aquela perspectiva de que ele aprende a fazer o negócio dele e aprende sobre gestão enquanto faz o negócio, que muitas vezes a pessoa, ainda que momentaneamente, força ou tenta ter aquele momento em que transfere a escolha e a decisão para o advogado. E isso é uma coisa que hoje eu me afasto muito. Confesso que às vezes em algumas situações já tive que pegar, é isso aqui, ponto. Mas eu evito muito hoje isso, principalmente depois que eu li o livro do Saulo Ramos. Mas eu acho maravilhoso. Se eu puder sentar com o cliente na mesa e desenhar para ele uma DRE, um fluxo de caixa, explicar para ele projeção, fazer conta de contingência, eu acho maravilhoso. Participar, aconselhar, tudo isso Maravilhoso. eu faço. Agora, quando a pessoa realmente quer que eu decida, não. É, Eu acredito que nós estamos falando a mesma é, coisa de é, outras formas. sim. exato. E o que eu vejo também, gente, é o seguinte: se eu ofereço, o que eu estou oferecendo? Né? Qual o produto? Qual que é o meu serviço que eu ofereço? É, Certo? Então, eu, por exemplo, bom, eu faço uma reestruturação. Eu tenho meus limites, né? Esse aqui é meu serviço.
Mas eu aconselhar numa outra área, eu chegar e trocar ideias, eu ter conhecimento, né, para debater com o empresário, eu acho que agrega e muito, Com não só certeza. para o meu trabalho, como para o cliente. Agora, sempre pensando, Juliana, a decisão é do empresário. É sempre, não é do empresário, é do cliente. Nós não temos esse poder, Prerrogativa. essa prerrogativa de chegar e falar assim, não, é isso e pronto, acabou. Não, quem decide é ele, É. certo? No meu entendimento. No meu Mas, também. em relação à arbitragem, como que tá? Você tem um conhecimento sobre o agronegócio? Ele está usando muito? Se ele não está? Como que tá isso aí, o João? O agronegócio tem usado. O que que acontece hoje, né? As principais câmaras que nós temos no Brasil, elas estão sediadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e algumas outras capitais com um desenvolvimento econômico Significativo. mais significativo, dentro aí de umas 3 a 5 principais capitais hoje brasileiras. E essas câmaras, elas possuem algumas expertises. Dentro do ranking hoje, eu ainda não tenho uma grandíssima expressividade do agro com julgamentos, né? Tá começando a surgir cada vez mais, mas digamos que o top 1 hoje de casos arbitrais, eles envolvem casos societários, depois a gente vem com casos envolvendo o setor de construção, né? Infraestrutura, construção e O primeiro é o societário. primeiro é societário. Porque isso vem um fator histórico, né? Historicamente, a arbitragem no Brasil nasceu com o Código de Direito Comercial, né? Lá em 1850. Então, sempre foi realmente ligado ao direito societário. E você vê que assim, o direito societário, e aí depois isso começou a ser transferido ali até para a parte de construção, né, que tem essas duas áreas, vamos pegar elas aqui, que são os dois maiores expoentes que nós temos hoje, elas têm tantas particularidades. Porque se a gente parar para pensar que eu não preciso ser um juiz, um advogado para Para julgar, ser árbitro. para ser árbitro, e isso explode a cabeça de muita gente. Fala, não, então quer dizer que eu posso? Você pode. Sim, é o perito naquilo que É, julga. um engenheiro civil com ampla formação, de repente, né, em um tipo de construção específica. Deixa eu dar um exemplo. A gente tem um cliente que construía só em sistema de steel frame. Então, parecendo um pouco aquelas casas americanas, aqueles pré-moldados. Pô, se eu tenho um engenheiro que só entende daquilo, cara, pô, faz sentido E a é um depender do que eu sistema, né? É um fizer. É um sistema sistema. construtivo. Então, se você parar para pensar o quanto que isso reduz a sua necessidade de ficar explicando para alguém o que você faz, é fantástico. Nós temos Mas é aquilo que eu disse no começo. A grande vantagem da arbitragem é justamente você poder escolher o árbitro. Exato. Embora seja um pouco mais caro, eu acho fantástico. E isso às vezes ilude as pessoas. Então vamos já tirar essa Esse mito, confusão né? da cabeça, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, porque eu estou escolhendo o árbitro, esse cara vai julgar a meu favor, Não. né? Não funciona assim. Então, quando eu escolho alguém para julgar aquela situação que está acontecendo, toda Câmara hoje ela passa por um procedimento necessário de verificação de independência daquele árbitro. Então, aquele árbitro não pode, vamos supor, ter proximidade familiar com a Interesse. Ele não pessoa, pode ser suspeito, interesse né? na demanda, ele não pode. Então, os mesmos requisitos que se aplicam para imparcialidade de um juiz vão se aplicar para a imparcialidade de um árbitro numa demanda comum. E hoje a gente vê que a matéria societária, eu vejo que assim, é uma ciência que às vezes parece que é apartada e desconexa de outros ramos que normalmente um juiz julga. Se a gente for pegar, por exemplo, uma comarca com vara única, então diariamente aquele juiz vai ter uma situação familiar, né, um direito de família. Ele vai ter ali uma situação que vai cair de uma agressão, de uma violência doméstica, aí daqui a pouco ele vai pegar um consumidor, aí vai chegar um Um furto. ambiental, vai vir um É por isso que furto. eu tava comparando. Eu Então, acho ruim, porque até mesmo quando tem vara especializada, muitas vezes o juiz que assume, até ele se especializar naquilo, demanda muito tempo. E às vezes a pessoa, assim, se aposenta julgando errado. Porque pois tem é. aquilo. Agora, as câmaras especializadas andam fazendo um trabalho excepcional. Sim. Excepcional. Quando eu morava e trabalhava em São Paulo, a gente tem vários casos em São Paulo ainda,
aqui no escritório, mas lá assim, a nossa atuação era muito frente a frente com o TJSP. As câmaras reservadas de empresarial, trabalho excepcional. Muito melhor que o Trabalho tribunal, inclusive. excepcional. E a gente vê que assim, isso traz segurança jurídica. Sim, Então, os tem como. negócios se desenvolvem de uma maneira melhor, porque o tribunal tem uma posição mais consolidada, é mais fácil de verificar qual que é a tendência do tribunal e, portanto, o meu cliente consegue dimensionar como que ele tem que seguir dentro daquele trabalho, daquele contrato, se vale a pena judicializar ou não, vai resolver numa via negocial. Então, quando o tribunal ele está alinhado, eu diminuo o custo de transação para o meu cliente. Essa lógica é maravilhosa. Ô, João, mas você estava indo para um rumo assim, eu falei, opa, ele vai o caminho que eu estava querendo. Vai Porque lá, assim, da parte eu sempre fico societária. pensando na audiência, né? Não, não é na societária. Mas dá uma pincelada da escolha do árbitro, Tá. né? Que é a parte. Aí é Sim. com você, explica isso aí para nossa A, audiência. a maioria das câmaras hoje, na verdade, assim, grande parte dos conflitos que nós temos hoje são julgados por um tribunal arbitral. Então, a arbitragem, ela não se desenvolve como no Poder Judiciário. Então, no Poder Judiciário eu tenho um juiz, se eu não gostei da sentença, eu vou para o tribunal, Sim. e aí lá eu tenho desembargadores, normalmente 3 desembargadores vão julgar aquele meu caso. Não gostei, não atendeu ao que eu estava pedindo, eu subo, né, tribunais superiores, STJ e STF, e ali os ministros vão acabar ou mantendo ou modificando aquela decisão em parte ou no todo. Na arbitragem, eu tenho, digamos assim, uma redução dessa escala a ponto de, como eu disse, a maioria dos conflitos são resolvidos por um tribunal composto por 3 árbitros, mas também existem arbitragens que são resolvidas por um árbitro só. Qual que é a diferença das duas? Custo. É mais caro eu pagar 3 do que pagar um para Uhum. resolver aquela demanda, né? Então isso vai impactar muito em como o cliente ou a parte vai escolher. Agora, existe até um provérbio que diz, né, que na multidão de conselheiros existe Sim. sabedoria. Então, muitas vezes, quando eu tenho 3 árbitros para resolver uma situação, aquela uma pessoa que resolveria antes vai ter opinião de outros 2 que vão trazer com certeza pontos que aquele não estava pensando. Como que a escolha é feita? Normalmente, quando você ingressa, né, com o pedido de instauração do procedimento arbitral, um pouco depois você faz a indicação de um árbitro. Então, vamos supor que nós dois, eu e o Eduardo, que estamos litigando no procedimento arbitral, eu vou indicar um, o Eduardo indica outro, e esses 2 escolhem o terceiro árbitro. Então, esses 2 primeiros árbitros que foram escolhidos por mim e pelo Eduardo vão passar por um procedimento de checagem, vão preencher todo um formulário dizendo que eles não têm qualquer relação nem com o Eduardo nem comigo. E eu posso impugnar a escolha do árbitro do Eduardo. Eu posso dizer, não, esse árbitro que o Eduardo indicou, ele não serve por isso, por isso e por isso. E aqui tem umas questões até engraçadas, né? A gente atua em algumas arbitragens que muitas vezes a gente nomeava um árbitro e você acaba nomeando, às vezes, professores de faculdade, da USP, da PUC, do Sim, Mackenzie, é pessoas referência, que né? são referências e conhecem aquela Uhum. matéria. E muitas vezes, na procuração, no corpo de advogados atuando naquela Tinha arbitragem, um árbitro só. tinha alguém que tinha feito TCC com aquele árbitro como orientador. Aí a pessoa ia lá no currículo Lattes do advogado e falava, não, ele foi orientador de TCC do fulano. Então, isso é engraçado porque até na arbitragem a gente tem consolidação de Sim, entendimento. sim. Engraçado porque por mais que seja sigiloso, eu tenho consolidação de Ah, entendimento. Sim. E aí começou a se resolver isso de, olha, não é porque o cara orientou você dentre 30 mil alunos naquele ano, Que ele é, desenvolveu o vínculo. que ele é suspeito nesse procedimento arbitral, né? Mas isso é interessante para a gente ver que essa chance, essa oportunidade, ela existe. essa construção, né? Essa construção igualitária, É que feita você por todas as partes. transparente. Então, assim, eu não quero entrar por esse lado, não, João, porque eu quero fazer uma pergunta para você que eu acho que é mais interessante aqui. Difícil, né? Não, não, porque assim, Mais dinâmico. essa coisa do custo é muito relativo, né? Porque a arbitragem, igual você falou, 180 dias, né? A média, Sim, 18 meses. 18 meses, desculpa, e a média nossa Ação. de uma sentença estadual, né, tá em 7, 8 anos. Então, é uma coisa absurda.
Mas, João, na parte societária, porque eu vejo que é um dos pilares, né? Porque a empresa, os três grandes pilares, é o financeiro, o operacional e o societário. Sim. Você pode contar, se existe um caso assim que você fala, meu Deus, essa parte societária aqui foi bem cabulosa. Ah, Você tem tem alguma coisa que você... de conflito? Não só de conflito, assim, em termos de estratégia mesmo, em termos de gestão, de Ah, a gente conflito tem também, vários. A gente a tem vários. importância dessa observação, né? Vamos falar dessa forma, nesse pilar societário. Porque a gente Sim, sabe como é que é o perfil do empresariado aqui no Brasil. sim. Peraí, minha esposa aqui, vamos montar uma O sociedade aspecto aqui. societário só começa muitas vezes numa família, né? Entendeu? Então, assim, E tudo é jogado. A gente tem situações das mais diversas. A gente tem desde. Teve uma vez que a gente fez uma dissolução societária de uma empresa com 12 sócios. E foi uma bagunça. A Imagino. reunião de sócios foi um caos. E parecia litígio de família, assim, né? Todo mundo com os 12 ânimos pessoas acaba exaltados. sendo, né? É uma não, grande de repente família. vira 24, 36, né? Porque aí Pois já é. vem mulher, vem filho. Mas nem sempre o número atrai a complexidade. Então a gente tem, por exemplo, sociedades que são feitas entre marido e mulher Que e é muito outro mais complexo. sócio, que não faz parte, portanto, do casal, né? E aí isso atrai uma complexidade que, apesar de eu não ter o mesmo número de sócios que eu tinha naquele outro caso com 12, nesse caso eu tenho uma complexidade da Muito maior. estrutura. Então, como que eu arrumo a governança, né? Porque o casal está preocupado com a empresa, está preocupado com o casamento, a outra sócia está preocupada com a dinâmica de poder. Quantos por cento que eu jogo para a sócia que é esposa e para o sócio que é marido, sem também deixar a outra sócia diluída demais e sem poder de votação e veto. É porque em tese ela começa sempre em desvantagem, porque É Exatamente. eles não lógico, vão ela, tão ela contra. tem 33%, o Sim. casal 66%, já decidiu Ela é tudo. minoritária na prática, né? Então, a gente mudou um pouco essa configuração na Sim, prática, sim, né? sim. A gente acabou adotando uma outra maneira, mas ao mesmo tempo a gente colocou alguns mecanismos de controle de veto, Trava, né? Algumas travas algumas ali. travas que sem o voto dela a coisa não anda, né? Da outra sócia que não faz parte do casal, se ela não votar aquilo é travado, aquela matéria não vai para frente. E isso também traz um outro complicador, porque se ela trava e não vai para frente, eu também travo a A empresa. sociedade. Então isso tudo tem que ser muito bem dimensionado. E é aqui a hora que as coisas costumam ir para uma arbitragem ou para um tribunal, né? Porque é a hora que você olha e fala assim, poxa, às vezes o sócio ele sempre vai achar que ele está zelando pelo melhor interesse da Sim. sociedade. Normalmente ele vai achar isso. E o outro sócio também tem essa mesma certeza. Então, aí você olha e Eu fala, lembro ok, que quem você está gostava de certo? dizer que a gente não podia fazer um contrato social que virasse a ONU, né? Que Que é virasse. a ONU. Porque o Conselho de Segurança é Ah, travado, sim, né? sim. Não acontece nada dali. E isso é terrível para a Sim. sociedade. É terrível. E aí, assim, você tem que pensar muito bem nessa estrutura de distribuição de cotas e de distribuição de poder entre essas cotas. Nem sempre quem tem o menor percentual é tão desprotegido É, Sim. assim. você falou uma coisa aí que é muito interessante, que quando a gente pensa, né, numa empresa, numa sociedade, a gente pensa, vou trazer minha esposa, vou trazer meu amigo, vou montar uma sociedade, vou criar um CNPJ e esqueço de montar a governança. Que, né, João, é a coisa É primordial primordial. que tem que ser pensado antes, de repente até antes, de buscar a criação do CNPJ. Porque a pessoa que tem iniciativa, vou empreender, né, ela tem que saber pegar as pessoas-chave. Não, essa aqui me complementa nessa área aqui, aquela Sim. ali me complementa naquela outra área ali. E porque, assim, é muito complexo a vida empresarial. No Brasil nem se fala, não é isso, João? Se Cara, você pegar. eu gosto sempre de falar de casos práticos que eu acho que ajuda muito a Sim, ilustrar, né? sim. A gente atendeu vários players do mercado digital, né? Pessoas que mexem com produtos, lançadores, tudo mais.
E é muito interessante porque eles chegam, eu tô quebrado, não tenho dinheiro, o que eu tenho eu tô investindo aqui Sócio capitalista, sócio trabalhador. e me ajuda, né? Sim. E tudo bem, né? E a gente está aqui para isso mesmo, é para ajudar a estrutura a parar de pé. Sim, E aí você fala assim, vocês vão ser sócios? Não, não queremos ser sócio. Isso é positivo também, por um lado. E aí a gente fala, então tudo bem, vamos criar pelo menos um memorando de entendimentos? E aí às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, o trabalho do advogado, às vezes ele é muito complexo. Mas deixa eu falar, assim, eu acho que são dicas práticas que às vezes são mas é tão isso úteis, mesmo. É, o né? João. Se você pegar um pedaço de guardanapo e escrever assim, de um lado o que eu faço e do outro lado o que você faz, você tem um memorando de entendimentos, porque a governança ela acaba sendo você passar por essa estrutura. Não é só, né? Não vamos reduzir a governança a isso, mas eu acho que o que salva as empresas nos primeiros anos, pelo menos ali no primeiro e no segundo ano, é você saber o que você tem que fazer, o que o outro tem que fazer e como que você resolve se der algum problema. Então, tá dentro da tua esfera de competência. Você pode no final do dia falar, vamos assim, porque isso aqui está dentro da minha esfera. Se esse for o caminho, segue. Se não for o Perfeito. caminho, então assim, são dicas simples, mas né, coloca o que eu vou fazer aqui dentro da empresa, o que você vai fazer e dentro dessa esfera eu tomo decisão se for dentro da minha competência, dentro da sua você toma, você tem um voto de Minerva se eu discordar de você, ou não, ou você não Uhum. tem, mas decida alguma coisa. Né? A sobrevivência da empresa ela implica necessariamente em expectativas bem alinhadas e uma comunicação muito bem ajustada entre os sócios. É aquele lance, né? A gente sabe que a pessoa jurídica é uma ficção, né? Sim. Mas ou ficção que cobra. Tem Porque ela ficções não, que parecem realidade. Sim. ela não para, é 24 horas. É, Ela é 24 horas por dia cobrando. E é bem isso. Se a função não for bem desenhada, se a função não for bem delegada, né, para a pessoa certa, aquilo ali no futuro vai ser cobrado pela organização. vai. Porque vai fazer falta. Aí vai acontecer o quê? O modismo da RJ. O grande problema é que as pessoas abrem e falam assim, tudo que aconteceu eu resolvo no meio do caminho, né? Porque elas focam na questão de, não preciso pagar ninguém por 6 meses. Eu acho a forma como Ah, vendem isso para os clientes horrível. absurdo, absurdo. É literalmente aquela situação, o advogado que é assim, pensa, como que eu posso ganhar dinheiro hoje? Porque demora também, né? Aí, É, João. é, a advocacia é um jogo de longo prazo. Sim, Eu falo que não ganha quem ganha mais dinheiro hoje, ganha quem sobrevive por mais tempo. sim. Sim, não, isso aí é. E eu não sei, gente, eu sou muito de mercado, né? Eu gosto do mercado e as pessoas têm que ganhar dinheiro, todo mundo tem que ganhar dinheiro. É, com certeza, Todo mundo tem que com ganhar dinheiro. certeza. Simples assim. Não tem. Eu quero ganhar agora, eu quero ganhar amanhã. Mas é que Todo mundo tem que falta ganhar. às vezes o pragmatismo, né? Porque aquilo que a gente está falando desde o começo é a tal da conversa, para ter um acordo pleno sobre o que cada pessoa faz. É a questão da gestão, porque tem que ter. E talvez aqueles votos que até a pessoa, eu vejo as pessoas explicarem às vezes que é análogo a um casamento, né? Aquele casamento que não é para ter divórcio, que é você sempre ficar renovando os objetivos e o acordo entre as partes. A sociedade, ela Sim. é um casamento. Ela é um casamento. Né? Olha Eu, aí, eu, ó. eu não concordo com essa Não, ideia, mas mas é não, muito não, análogo, né? é Não, um casamento, só não dorme agora vamos junto. debater. Por que você discorda que a sociedade não é um casamento? Eu acho que é muito próximo, mas eu brinco que não dá para falar que é um casamento porque na sociedade tudo é bem definido. Quando tem um contrato social bem E feito. no casamento não é bem definido? Às vezes não, precisa dar divórcio. Eu tendo a discordar. Eu acho que tem Eu, a maior parte das sociedades hoje não tem praticamente nada bem definido. Os sócios, eles não têm a menor noção de até onde eles podem ir ou não podem. Então, Pelo menos no casamento existe uma teoria geral. mas é por isso que não dá para falar também que é casamento, porque daí é união estável. Não, mas, É uma piada jurídica interessante. mas você vê que não é união estável porque tem contrato social. Né? Formalmente as partes Sim, estão juntas, sim. mas elas não sabem o que fazer porque não está escrito. Ou ninguém As nunca obrigações de cada uma, verbalizou né? isso. E isso é muito sério.
Eu brinco que no casamento existe uma teoria geral, né? Sim, sim. O que que o marido faz, o que que a esposa E, faz, e- e por aí vai. e é uma realidade. Também na sociedade existe uma teoria geral. Sim. A governança, né? Os Sim. acordos de sócio. Isso não é uma realidade. Mas, João, falar assim, vamos, né? Porque infelizmente está chegando a nossa hora, né? passa demais da conta e. Não, Mas vamos lá, João. Arbitragem nos negócios. Positivo, negativo. Positivo. Positivo. 100%. 100%. Cláusula escalonada nos contratos, Cláusula escalonada. principalmente no societário. Principalmente no societário. Coloca uma mediação antes aqui. Vamos tentar resolver isso por uma mediação antes. Se não der certo, a gente vai para uma arbitragem. É lógico que, gente, toda regra tem exceção. Tem exceção. Né? Nós só comentamos aqui, o João foi muito feliz, que dependendo uma dissolução de uma sociedade, o tempo é importante. Sim. Então é por isso que tem que. ter planejamento. Eu defendo muito essa coisa Gestão. da robustez do contrato, né? Sim. Que tem que ser um profissional competente para fazer um contrato realmente que te dê segurança, empresário. Te dê segurança. Posso fazer um corte? Lógico. Não deixe seu contador fazer o seu contrato societário. E você não terá problemas. Eu evitei falar isso o podcast Esse é o inteiro. Juliano, esse é o Juliano. Ele veio para isso. João, meu irmão, cara, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado pelo espaço, mesmo. pelo tempo. Tá? Então, assim, a casa é sua. Tô te devendo. Estou Uma te caneca. devendo. Olha, tá Inf- gravado. Infelizmente, Morra de inveja. o nosso patrocinador Plantel Uniformes não teve condição de entregar hoje. Mas você sabe, nós já temos uma reunião, né, para sexta-feira. Temos. Eu vou te entregar. E vamos fazer o seguinte, João, não deixa eu esquecer, não. Vamos tirar uma foto. Vamos. Hã? Combinado. Ele tem que voltar aqui Entregando. outra vez só para ele sentar na mesa e cair na cadeira. Tô aberto. É só a gente escolher a próxima temática para eu sentar na mesma Vamos trazer o caneca. Thales. Gente, muito obrigado. Por favor, sigam, compartilha, curte. Um grande abraço.